Olá, turma! Eu sou o Matheus, para quem não me conhece, e bem-vindo ao canal Covil. Hoje é dia de história. Hoje não vai ser nada de risada. Hoje é só para vocês saberem como é que foi a minha experiência no alistamento do serviço militar. O alistamento militar é para jovens de 18 anos que vão completar 18 anos até o fim do ano. No ano que eu me alistei foi em 2017. Para quem não sabe, então, fazendo as contas, 2017, 18, 19, 20, eu tenho 21 anos hoje. O alistamento, a parte eletrônica, a parte que você se cadastra no site, é simples. Muito simples. Muito. Simplesão. Depois que você se alista pelo site, lá tem um processo que eu não sei como é que acontece a seleção. Lá não sei se é de forma aleatória ou se é de... Porque quando você faz o alistamento, que é eletrônico, eles não perguntam seu peso. Eles perguntam algumas coisas relacionadas, tipo... Seu pai trabalha, na minha época, né? Perguntaram se eu tinha algum parentesco que trabalhava na área de segurança pública. Tá, depois que eu passei a primeira fase, eu me preparei pra segunda, né? Porque a segunda eu tinha medo, a primeira eu não tinha medo não, porque você passando ou não passando, você ainda tinha que jurar bandeira, né? Então daí foi assim. Na segunda fase, o horário é marcado pra você estar no local às 7 horas da manhã. Eu cheguei a umas 6h30 por aí, porque eu sei que tinha fila. Mas fiquei muito triste. Muito, muito, muito. Meu Deus do céu. Quando eu cheguei lá, praticamente quase ninguém. Tinha umas 5 pessoas na minha frente. 3 ou 5 pessoas. Beleza, eu fiquei na filinha. Daí começou a aparecer gente. Começou a aparecer, começou a aparecer, começou a aparecer. Fez uma fila enorme lá no TG. TG, pra quem não sabe, é uma abreviação que eles falam para tiro de guerra. Depois que deu o horário, às 7 horas, eles abriram o salão. Entramos no salão e encheu de gente. Eu achei que seria por ordem de chegada, mas não, gente. É por ordem alfabética. Eu, como eu sou com a letra M, fui quase um dos últimos. Fiquei das 7 até as 9 sentado esperando. Então, quando tava dentro do salão, eu percebi que eu ia ficar lá tempo. Os que se alistaram ano passado, eles ficam ali fazendo muita brincadeira com vocês. Daí eles chamavam de 3 a 5 pessoas, mais ou menos, porque eram 2 entrevistadores. Os 2 eram alto escalão ali, né? Porque você via eles falando com os soldados muito grosso. Pode ver como é que é as coisas lá, né? Daí tá, me chamaram, né? Aí fui lá, todo apreensivo, a gente fica apreensivo porque o pessoal coloca muito medo da gente. A gente fica apreensivo lá. Começou a entrevista. O entrevistador perguntava se eu tinha vontade de participar, se eu tinha vontade de se juntar ao grupo do TG. Dentro do salão lá, a gente ficou esperando, eu digo, nós que estávamos na segunda etapa, ficamos esperando a parte da entrevista, né? A parte da entrevista é uma parte, assim, vamos dizer, tranquilo pra mim, né? Porque ele perguntava se eu tinha alguma doença crônica, se eu queria participar, se eu queria se juntar ao TG, se eu tinha algum parentesco que era da segurança pública, né, no caso. Perguntou religião, perguntou escolaridade, se eu fazia faculdade, se eu estava estudando ainda. Depois da parte da entrevista, tivemos que esperar todo mundo lá do salão passar pela essa entrevista. Todo mundo tinha que passar por essa entrevista. Então a gente tinha que esperar esse pessoal, entendeu? Então a gente ficou horas e horas esperando todo mundo passar lá. Passou lá, a gente fez uma fila. E, deixa eu te falar, falei errado. Tinha que ficar esperando. E nesse tempo de esperar, adivinha? A gente ficou lá porque lá, o TG, onde eu fiz a segunda etapa, né? Eram totalmente asfaltadas, parte de rua, vamos dizer assim, né? A gente ficou lá em pé, de acordo com as letras, né? Conforme ia fazer a entrevista, e lá na fila. A gente ficou todo esse tempo em pé lá, esperando os outros pessoal. Lá o pessoal conversava com a gente, né? O pessoal, eu falo os soldados, né? Que alistou o ano anterior. Ficavam conversando com a gente, ficavam colocando medo na gente. Eles chegavam perto de você e falavam assim: ih, você vai participar, hein? E ó, entendeu? Eles ficavam fazendo isso, eles ficavam colocando pressão na gente, né? Lá no TG,
Eles ficaram botando medo da gente, colocando pressão, a gente ficava apreensivo. A gente já tava apreensivo, eles deixavam mais apreensivo ainda, sabe? Aquelas pessoas bem filha da puta. Então, eles estavam bem assim, né? E pressão, pressionando, 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 pressionando. Beleza. Chegamos lá pra segunda parte. Lá, a segunda parte são as partes de exame médico. Eles aferiram a massa, né? Pesaram a gente, né? Eu, na época, deu 55 quilos. E falaram que se você não der 60 quilos, se você não der 55 quilos pra cima, você não passa. Então eu já falei, já vou passar. Gente, é pura mentira. Não adianta você querer ficar 3 dias sem comer. É mentira. Eu não fiz isso. Eu só não tomei café porque não deu tempo. Eu não tomei café da manhã e continuei com 55 quilos. Porque a balança deles não é digital. A balança deles é uma balança de... Como é que eu posso dizer? É aquelas balanças onde você anda com uma bola assim, ó, aquela balança... Não sei o nome daquela balança, esqueci. Quem pesa a gente não é ninguém, nem o médico. É os próprios soldados. Quando eu fui pesar lá, eles falaram assim, vamos pôr 60 quilos, no meu caso, né? Vamos pôr 60 quilos aqui logo, porque daí assim a gente sabe que ele vai passar tranquilo. Daí eles começaram a rir, né? Mas eles não pararam não, eles estavam botando pressão, tá vendo? Passou aquela parte, pesou, deu 55 quilos. Fui lá, daí eram 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Eram 5 pessoas. Essas 5 pessoas sentavam lá e vinha o médico e falava assim, tiram a roupa, ficam só de cueca e sentam aqui. Beleza. A gente tirou a roupa, ficamos só de cueca, eram 5 rapazes. Eu era o menor de lá, só pra vocês terem uma ideia. Eram 5 rapazes, a gente tirou a roupa. Sentamos lá onde o médico pediu pra gente sentar, né? Daí ele mandou a gente ficar em pé e começou a olhar o nosso corpo. Não sei o que ele tava fazendo, gente, não sei. E ele olhava, daí ele foi passando um por um, pedindo para baixar a cueca e assoprar a mão. Era assim, ele se abaixava a cueca até o joelho, igual ele falou, e você assoprava a mão assim, ó. Era pra... eu não sei pra que era esse exame. Vai aparecer na tela aí, vocês vão olhar aí. Vai aparecer assim, ó, pra vocês lerem. Tá, a gente fez aquele exame. A gente assoprava a mão. Depois que a gente fez isso... se vocês querem saber... Não, ninguém fica olhando pro pinto do outro, tá? Porque lá as coisas é tão apreensivas, você fica tão nervoso que você não quer ficar assim, ó. Né? Ninguém fica olhando também pro seu assim. É só o médico e um soldado, que seria um que se alistou o ano anterior, lá com ele, né? E depois ele manda se erguer. Ele mandou você assoprar a mão, você pode erguer de volta. Tipo assim, não é vergonhoso? E não é, porque... E só se alguém tiver uma jaba desse tamanho assim, né? Uma jaba desse tamanho assim, e o médico ficar abismado, né? Você vê a cara dele de susto, só se for. Porque assim, não foi nada vergonhoso, né? Foi só apreensivo, né? Beleza, a gente passa nessa parte, a gente vai pra parte da prova. Uma prova não, um questionário. Esse questionário nada mais é do que perguntas sobre a mesma coisa da entrevista. Só que agora você vai responder escrito. Entendeu? Era um de marcar X. Escrito eu falo, mas era de marcar X. Você marcava X. Terminou de marcar e ainda eles botavam pressão em você. Ainda eles falavam assim, que tava com o seu nome já lá, tá? Já tinha o nome nosso lá. Errou, você vai diretamente ser selecionado para servir no exército o ano que vem, tá? Então ele botava pra gente não errar. Lá é tudo na pressão, gente. Mas assim, não é ruim. Mas é muita pressão. Eles colocam muito medo na gente lá dentro. Muito medo. Mas não é nada de medo. Depois que a gente fez aquele questionáriozinho, respondeu tudo ok. Não errei nada, que tava com o cu assim, ó. Não passava nem agulha de pressão. Tanto nervosismo que era lá, né? Gente, só pra vocês terem uma noção, eu saí de lá, era 1h da tarde. 1h. Porque é muita gente. Daí, depois de responder o questionário, a gente passava lá numa mulher pra pegar um papelzinho, né? Com um papelzinho dizendo o dia que a gente tinha que voltar lá, pra gente saber se a gente foi... Como que a gente ia descobrir, né? Se a gente passou na seleção ou não, né? Eu não consegui ver, porque isso já era o final do ano, isso era mais ou menos em agosto, por aí, tá? Então daí nesse período eu não vi. Eu vi eu fui lá eu fui lá no exército militar lá, que isso era no rodoviário, pra ver o resultado. Beleza, eu fui lá, descobri que eu tinha ficado na seleção como reservista, né? Ou seja, eu não ia servir ano que vem, mas eu podia ser chamado caso alguma guerra aconteça. O que quase aconteceu nesse ano, né, gente?
Fiquei apreensivo. Beleza. Descobri que eu não passei, que eu fiquei como reservista. Meu coração assim, ó, deu um alívio. Porque, gente, pra quem gosta da carreira militar, o exército vai ser ótimo. Mas pra quem não gosta da carreira militar, não é legal. Agora eu vou dar algumas dicas, pessoal. Eu acho que não adianta você querer mentir em nada lá. Seja bem sincero lá. Ele vai perguntar pra você se você quer servir. Você fala que não, você não quer. Tá? E a seleção lá é por Erercarca. Lá a seleção Erercarca. É isso mesmo. É assim, vai subindo, do melhor para o pior, né? Então as pessoas mais altas, com um peso bom, eles são sempre chamados. Caso não tenha essas pessoas de maior desenvolvimento corporal, vai chamando os menores, né? E lembrando, se alistem sim quando vocês fizerem 18 anos, porque quando vocês não se alistam com 18 anos, se alistam depois, vocês são chamados de refratários. O que são os refratários? Os refratários são pessoas que não se alistaram no devido ano correto e estão se alistando depois. Aqueles lá, se eles não tivessem nenhum problema de doença crônica ou problema de coluna, essas coisas, vocês já são selecionados, tá? Mas mesmo assim tem que passar pelos exames, né? Lá tinha, lá eram duas turmas lá. Os que eram novatos, que se alistaram no seu ano correto, e os que eram refratários. Eu esqueci de falar isso lá. Então daí, tinha muita gente refratário lá, tinha muito refratário. Tinha muito refratário lá, gente. E esses foram poucos que conseguiram o laudo médico para não servir. De restante, o cara lá do alto escalão já falou. De vocês aqui de refratários, 50% pode ter certeza que vai. Os outros 50% vamos dizer que vocês vão ter laudo médico. Porque muita gente tinha laudo médico, tá? Muita gente tinha laudo médico. E eles ficaram aqui papelzão mostrando, né? Beleza. Daí, naquela seleção, então, começa aquele pessoal. Os de refratário, depois começam os que se alistaram corretamente. Depois começam os que se alistaram, que estão corretos com o serviço militar, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha e comenta aqui. Comenta aqui, ó. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. E comenta aqui alguma experiência que vocês tiveram também no alistamento militar, tá bom? Então é isso. Um beijo pra todos vocês, um forte abraço e tchau!